Fala galera do YouTube, sejam bem-vindos aqui para mais um vídeo no meu canal. Nesse vídeo aqui eu tô gravando ele agora porque eu já tinha gravado uma vez e eu não sei o que aconteceu. Ele começou a dar umas falhadas, né? Eu espero que não aconteça de novo dessa vez, mas bora pro vídeo. Primeiramente, meu nome é Adriel dos Santos, né? Se você não me conhece, você está conhecendo agora. Então já se inscreva no meu canal, curte, comenta, compartilha. Se você gosta de economia, se você gosta de acompanhar, né, investimentos pelo mundo afora, então se inscreva no meu canal e acompanhe aí o meu desenvolvimento nos investimentos, né? Primeira coisa eu queria contar para vocês que eu percebi que aqui nesse aplicativo do Investidor 10 tem uma parte aqui das notificações que apresentam algumas notícias, né? E uma das notícias é o MXRF11 revela quanto pagará de dividendo em agosto de 2026. 1% aqui, né? O GARI11 também, 1%, mas o KNCR11 vai pagar 1,25 por cota. Eu estava dando uma olhada, né, aqui na minha carteira e eu tenho exatamente 57 cotas desse KNCR11 e cara, 57 cotas vai dar R$ 71,25 para, ou seja, se eu tenho 57 cotas, eu tenho investir 6.167, né? Em fundos imobiliários eu vou estar recebendo 71,25, o que é mais de 1%, como estava dito ali na notícia, né? Um e alguma coisa, né? É, que é bem bacana, né? Mas eu não estou aqui para falar sobre isso, né? Isso é só um detalhe bem bacana, né, para você estar acompanhando. E é por isso que eu digo que o KNCR11, ele é o meu fundo imobiliário preferido, porque como você pode ver, ele é o que mais paga e é isso aí, né? Então, deixa eu ver aqui. O que eu ia mostrar para vocês? Verdade, as criptomoedas, que nem anteontem eu andei comprando um pouco de Bitcoin, né? Eu comprei R$ 600, mas ele deu uma desvalorizada. Só que, na verdade, não é tudo o que desvalorizou, é esse valor ali, né? Eu tinha comprado R$ 600, só que daí como eu comprei pela Binance, eu paguei uma taxa, né? Para poder comprar. Então, eu perdi, né, um pouco, né, já nessa compra dos bitcoins, né, vou estar procurando alguma forma de comprar sem estar pagando essa taxa, né, que nem alguma outra corretora, né, que nem a Quantifury eu vi que é isenta de taxa nenhuma, e tem mais algumas outras, né, e eu também não deixei o dinheiro na corretora, eu mandei para minha carteira, que eu tenho uma carteira na Blue Wallet, porque o legal do Bitcoin é você ter a custódia do Bitcoin, né, e não deixar em corretoras ou igual a gente deixa o dinheiro no banco. O legal do Bitcoin é você ser dono do seu próprio dinheiro. É só você saber onde ele está, ou só saber a senha, é só você ter acesso àquele dinheiro. E isso é um dos fundamentos do Bitcoin, né? Porque para você comprar Bitcoin, você tem que entender os fundamentos. Se você não entende os fundamentos, muito provavelmente você não vai se sentir confiante a estar comprando. Eu, como entendo a base do Bitcoin, os fundamentos, eu acredito no poder das criptomoedas, né? E é o seguinte, é, o Bitcoin aqui, nos últimos 5 anos, né? No último ano, na verdade, ele bateu a máxima de US$ 122 mil, né? E agora ele caiu mais ou menos 44%. Agora ele está em 64, US$ 62 mil, mais ou menos. O que é se você parar para pensar, ele caiu pela metade do preço. E daqui para frente ele pode continuar caindo ou ele pode voltar a subir. Eu acredito que qualquer das coisas que acontecer, para mim, tanto faz, porque eu vou continuar comprando, porque eu sei que uma hora ele vai romper esse topo aqui, né? Como ele sempre rompeu antes e como ele sempre vai romper, né? Uma coisa bem bacana do Bitcoin também é que é uma moeda inflacionária. Governo nenhum consegue inflacionar o Bitcoin. Muito pelo contrário, tudo que você fazer para acabar com o Bitcoin, se você comprar Bitcoin e jogar fora, isso só vai fazer com que o valor aumente, né? E querendo ou não, muitos Bitcoins a gente sabe que já foi perdido, né? Não tem mais volta, né?
Então, é uma moeda que cada vez mais ela vai ficar escassa, igual ouro. Por mais que você minere todo o ouro do mundo, uma hora vai acabar. Por isso que o ouro, ele tem o seu valor, né? Porque é uma moeda rara, né? Uma joia rara. Porque se não fosse também tão raro, todo mundo poderia ir lá e cavar um buraco, achar ouro e ficar rico, né? Mas como a gente sabe que não é assim, porque o ouro, ele é um metal raro, né? Ele tem o seu valor, né? E o Bitcoin, ele funciona da mesma forma. Como só existem 21 milhões de unidades e não tem como você criar mais Bitcoin, ele é uma moeda inflacionária, ou seja, cada dia que passa ele vai ter mais valor, até porque muito mais gente vai ficando sabendo do Bitcoin, muito mais gente, querendo ou não, os jovens, né, eles são mais propícios a comprar criptomoedas, né? As pessoas mais antigas, os mais velhos, eles não são tão propícios assim a comprar criptomoedas. E como o mundo, o tempo passa, né? Querendo ou não, uma parte, né, das pessoas, né, vai deixar de herança, né, por exemplo, para um filho ou para um neto, e esse filho, esse neto vai estar botando esse patrimônio em criptomoedas, né, com o passar de muitos e muitos anos, né, não estou dizendo que vai ser de um ano para o outro, mas é uma coisa bem interessante da gente se pensar, né? Pelo menos para quem pensa em comprar Bitcoin para manter por um bom tempo, né? Para usar como realmente uma reserva de valor. Mas como eu só quero ganhar em cima, eu uso essa estratégia, né? De comprar enquanto ela está caindo e vender depois quando ela voltar a subir. Principalmente quando romper essa máxima aqui. Você acompanha, né, para ver se o rompimento da máxima ele vai continuar subindo, né, para você aproveitar ainda um pouco mais do embalo, ou se rompeu a máxima ali, mas vai voltar a cair. Aí quando romper a máxima a gente vende, né? Você na verdade pode vender a hora que quiser, mas a minha estratégia é vender pelo menos na hora que romper a máxima, ou quando estiver bem perto, né? Depende do cenário, né? De como é que vai estar. E deixa eu ver mais o que que eu ia falar. Pelo Bitcoin não tem muito o que dizer, né? Eu andei comprando ali, como eu mostrei para vocês, e eu comprei justamente por isso, porque eu tô bem satisfeito já com a quantidade de, de fundo imobiliário que eu tenho aqui, né? Eu tenho um patrimôniozinho bem bacana, né? Já tá rendendo alguma coisa, mas como o meu foco é diversificação e crescimento de patrimônio, eu acredito que seja um bom momento para estar comprando Bitcoin. E daí eu já comprei 177.800, não, 177.884 satoshis, né? Porque como o Bitcoin, eu disse, ele tem 21 milhões de unidades, mas é 21 milhões de unidades de Bitcoin. E um Bitcoin, isso aqui é uma fração do Bitcoin, né? Essa parte aqui é uma fração. Então você compra uma fração. Eu comprei apenas uma fração do Bitcoin. E como eu disse, esse aqui é o valor que eu tenho agora porque ele desvalorizou, porque eu comprei por uma corretora que cobrou taxa e porque eu mandei, né, para minha carteira para eu ter a custódia dos meus bitcoins. Por isso que eu perdi bastante, mas eu vou estar tentando fazer de outras formas para não estar perdendo tanto, né? E como eu disse, o bitcoin que eu comprei, ó, ele já deu uma desvalorizada de 3%. O que para mim, como eu disse, para mim que eu vou comprar agora enquanto está caindo, para mim é ótimo. Tomara que caia mais, porque é 3% de desconto. Eu não vejo como um dinheiro que eu perdi. Eu vejo como algo que eu acabei de comprar e que agora está ficando cada vez mais barato. Ou seja, cada vez mais oportunidade. Que nem agora no pagamento, pelo menos uma quantidade igual a essa, né, de 600 ou até um pouco mais, eu vou estar comprando de novo. Porque, como eu disse, o Bitcoin, ele tem, assim, os seus, né, o seu tchan, né, que me agrada. E é por isso que eu vou estar comprando ele, porque eu acredito no potencial que ele tem e acredito que com o tempo, né, se você aprende como os princípios e você entende a hora certa de comprar e a hora certa de vender, né, o que não tem segredo, né, é só você comprar na baixa e vender na alta. O erro de muitas pessoas que começam a investir é que geralmente elas escutam a notícia de que o Bitcoin está valorizando, está todo mundo ganhando dinheiro, não para de subir, e aí é que está o erro dessas pessoas. Essas pessoas elas
acabam de conhecer a moeda, elas não entendem e elas compram na máxima. E como eu disse, o Bitcoin ele pode até subir bem, só que uma hora ele também vai voltar a cair. É um fato. E o problema dessas pessoas é que elas compram quando está na máxima e daí o Bitcoin volta a cair. Aí elas desacreditam disso, né? Acham que é furada, acham que é mentira. Eu também, quando eu fiquei sabendo do Bitcoin, ele tava batendo as máximas, né? E naquela época eu não acabei comprando assim. Mas eu lembro que, né, ele subiu ali, tava todo mundo falando, e depois ele começou a descer. Daí muita gente acaba, né, se decepcionando, porque acha que ele vai subir para sempre. Mas isso nunca vai acontecer. Não tem como o Bitcoin simplesmente subir para sempre e nunca mais cair. O mercado ele funciona, né, da subida e da queda, né? E a gente que investe, a gente se beneficia, né, da subida e da queda. Você tem que saber comprar e saber vender. Então, quando cai, é hora de comprar. E quando sobe, é hora de vender, né? O mercado funciona assim. É, e como eu já tô, né, eu já tenho um valor assim bem que eu já tô feliz com o que eu tenho aqui, né, de fundo imobiliário, eu vou começar agora a comprar um pouco de Bitcoin, enquanto ele estiver em queda, para eu poder ter um lucro lá na frente, que provavelmente vai ser bem maior do que se eu simplesmente continuasse comprando fundos imobiliários. E depois de comprar criptomoedas, né, quando eu estiver um pouco satisfeito, já eu vou começar a investir mais em ações, porque as ações também têm os seus fundamentos. Querendo ou não, quando você compra uma ação de alguma empresa, você não está só comprando um pedaço de papel, você tá comprando um pedaço da empresa. Que nem se eu comprasse aqui, ó, uma ação da Petrobras, eu não estava comprando só uma ação da Petrobras. Eu estava comprando um pedaço de uma empresa que tem milhares de funcionários, que extrai petróleo, que, né, exporta petróleo e é isso aí, né? Querendo ou não, a gente quando a gente para pensar que a gente compra um pedaço de uma empresa e essa empresa pode crescer mais do que um fundo imobiliário, uma criptomoeda, a gente fica aberto a estar, a gente fica interessado, né, em estar investindo em empresas, né, em ações, porque eu nunca tive muito interesse, porque eu sempre olhei para as ações, né, eu sempre olhei para os dividendos, e como os fundos imobiliários eles pagam muito mais dividendos do que as ações, a gente se agrada realmente pelos fundos imobiliários, né? Mas a gente tem que entender que também as ações elas têm o seu certo charme, né? Porque querendo ou não, as ações, ó, que nem se você tivesse comprado aqui, ó, em 2026, você teria ganhado muito dinheiro, né? Quando que foi aqui? Ó, isso em questão de menos de um ano, ó. Se você compra aqui, ó, tivesse comprado aqui, ó, o tanto que se valorizou. E agora ela tá 43, ó. Se você tivesse comprado a 29, né? Você teria ganhado bastante. Se tivesse comprado nesse período aqui, ó, num período de que 4 para um menos de 4 meses, né? Ó, 48%. Imagina se tivesse comprado aqui, que maravilha. Então, as empresas, elas têm também, né, elas fazem sentido, né? Por isso que muita gente investe nelas, né? Ó, teria ganhado, se tivesse investido 1.000 há um ano, tava com 1.451, né? O que nenhum, né? O que querendo ou não, infelizmente, nenhum fundo imobiliário, né? Te dá 50% do capital, né? Em um ano, né? Menos de um ano, na verdade, né? Se a gente for olhar daqui até aqui, é menos de um ano. Mas enfim, também não tem como a gente prever, né? Por isso que eu digo que depois de eu estar adquirindo uma quantidade razoável de criptomoedas, de Bitcoin, né, pelo menos, porque eu acredito que eu vou estar investindo somente em Bitcoin, né, porque é mais fácil para mim estar acompanhando apenas uma moeda do que estar acompanhando várias. Mas esse é o vídeo de hoje, né, galera? Esse vídeo vai ficando por aqui. Se você não conhece meu canal é o Investe Fácil, né? Porque realmente é fácil investir, você só precisa se interessar. E quando você se interessa, você aprende, porque não tem segredo.
Então se inscreva no meu canal se você ainda não é inscrito, curte, comenta e compartilha. E muito obrigado se você assistiu até aqui. Valeu, falou e até o próximo vídeo.